Professor, mas afinal, quanto vale a integral de 0 a L de Q de x? Bem-vindo ao Pitada de Engenharia. Hoje, aquele vídeo mais técnico que fecha o ciclo teórico de teoria da viga navio. Por isso, se você não assistiu, é muito importante que você pare esse vídeo e assista os vídeos que estão aqui no card, porque eles formam a parte 1 e parte 2 dessa teoria de viga navio que eu estou utilizando como modelo de análise da estrutura global de uma embarcação. E no vídeo de hoje eu vou concluir essa modelagem para que a gente então comece a de fato fazer algumas análises aqui no curso. Eu já falei para vocês que o fluxograma basilar de análise de estruturas navais é esse aqui, que serve para fazer a análise de qualquer estrutura. Bom, a gente já falou sobre cargas e equilíbrios e a gente terminou o vídeo da semana passada construindo a chamada curva de carga de uma embarcação. E eu deixei uma perguntinha para você que nos assiste, né, raposinha? Quanto vale a integral de 0 a L de Q de x dx? Ou seja, quanto vale a área abaixo da curva Q de x calculado no eixo de x, né? A área abaixo da curva Q de x. Conseguiu obter a resposta? Vamos conferir? Bom, tem dois caminhos para encontrar essa resposta. O primeiro caminho é mais matemático. Eu posso substituir Q de x pela definição de Q de x que eu apresentei no vídeo da semana passada. Eu prefiro que você entenda a física do problema que nós estamos modelando. Se eu entender que a Q de x representa a diferença entre o peso de uma seção de navio e a flutuação daquela seção de navio, então eu tenho que pensar que Q de x vai representar essas diferenças ao longo de todo o navio. Então eu vou ter uma seção quando eu vou ter Q de x apontando para cima, eu vou ter outra seção com Q de x apontando para baixo, outra seção com Q de x apontando para cima, sempre respeitando essa diferença entre peso e flutuação. Posso até ter seções onde Q de x vale zero, onde o peso da seção é exatamente o empuxo, a flutuação daquela seção. Agora, se eu somar isso ao longo de todo o comprimento, vamos aqui imaginar, se der um número positivo, isso quer dizer que eu tive mais P de x do que B de x. Então, eu tive mais forças para baixo do que para cima. Isso faz, então, com que a soma dê positiva, quer dizer que eu vou ter uma sobra de força, peso. Isso é possível? Não, porque isso vai violar o princípio do equilíbrio, a primeira condição de equilíbrio, a condição fundamental que nós estabelecemos. Se isso fosse verdade, o navio, na verdade, iria afundar ao invés de sofrer tensão e deformação. Agora, se a soma de Q de x fosse negativa, isso quer dizer que tenho mais flutuação do que peso. Ou seja, eu teria uma resultante vertical para cima, o que de novo violaria a primeira condição de equilíbrio. Então, só uma resposta possível que assegure a primeira condição de equilíbrio é que a integral de 0 a L de Q de x dx tem que valer zero. Professor, e se não valer zero? Sinto lhe dizer, você cometeu algum erro. Se você verificou a integral de P de x, se você verificou a integral de B de x e ambas estão corretas e têm o mesmo valor, então a integral de Q de x só pode dar zero. O erro provavelmente está na soma dos dois gráficos.
Tem que refazer com cuidado que você vai encontrar o erro. Mas eu também falei que tem uma demonstração matemática e eu estou colocando ela aqui na tela agora. Então, a integral de q de x dx nada mais é do que a integral de p de x menos b de x dx, onde eu posso aplicar a distributiva nessa subtração, que fica a integral de p de x dx menos a integral de b de x dx, e que, se a gente recuperar o conteúdo da semana passada, a integral de p de x dx vai ser o peso da embarcação. A integral de b de x dx vai ser o deslocamento da embarcação. Logo, eu vou ter peso menos deslocamento. E aí, se valer a primeira condição de equilíbrio, essa subtração só pode valer zero. Entendeu? Acompanhou a demonstração? Entendeu a física? Nunca mais vai esquecer que a integral de 0 a L de q de x dx tem que ser igual a zero? Então, quando eu olho uma resposta de prova como essa daqui, ó, eu tenho certeza que o aluno não entendeu absolutamente nada. Professor, mas eu só errei aquela passagem ali, eu só errei aquela subtração aqui, ó, esse número é um pouco menor. Se fosse isso aqui, dava certo. Não, você não entendeu nada. Porque quando você integra um gráfico de q de x como esse aqui, ó, você não entendeu o que quer dizer esse gráfico. Você não entendeu a importância do equilíbrio. Você não entendeu nada do que eu falei até agora. Tudo bem? Mas não só isso. Vamos pegar esse outro gráfico aqui que às vezes aparece em resposta de prova. Perceba que essa curva q de x tem a integral igual a zero. Eu tenho uma área abaixo do gráfico que é igual à área acima do gráfico. Somando as duas, eu tenho zero. Então, eu atendi a primeira condição de equilíbrio. Mas se eu pegar essa área que está acima do gráfico, ela, na verdade, eu posso substituir ela por uma força-peso no centro dela, que tem a intensidade igual à área dela. Porque é como se estivesse somando vários q de x, todos os q de x são positivos, portanto, todos os q de x representam sobra de peso. Agora, e essa outra área aqui negativa? Eu posso trocar ela por uma força vertical que aponta para cima, que é uma flutuação, um deslocamento, e que tem o valor igual à área desse gráfico. Novamente, é como se eu pegasse vários qzinhos de x negativo. Cada qzinho de x negativo representa uma sobra de flutuação naquela seção. Então, somando todas as sobras, eu tenho uma força vertical para cima. E olha agora como ficou a minha viga navio. A ponta tem uma força para baixo e uma força para cima, que não estão alinhadas. O que vai acontecer? O meu navio então vai rotacionar e vai ganhar trim de proa. Então, esse gráfico de q de x representa uma situação de desequilíbrio angular, ou seja, está violando a segunda condição de equilíbrio da viga navio. Professor, como é que então eu garanto a segunda condição de equilíbrio? Eu consegui entender a integral para garantir a primeira condição de equilíbrio. Bom, eu posso aplicar a definição, mas eu acho muito mais intuitivo você fazer o seguinte: você volta para a curva P de x e calcula o seguinte: a média ponderada de cada fatia em relação à distância do espelho de popa. E você vai chegar na força aplicada no centro de massa da minha viga navio, que matematicamente quer dizer o centro de área da curva P de x. Então, o centro de área da curva P de x representa a posição longitudinal do centro de massa do navio.
LCG. Professor, como é que eu calculo isso para uma curva toda torta que eu não tenho uma figura geométrica muito fácil de calcular o centro? Aplico a definição de cálculo, né? Para isso você estuda cálculo 2. Então, a integral de P de x vezes x, que é a distância até o espelho de polpa, dx, dividida pela integral de P de x dx. A parte de baixo é o peso total, a parte de cima é a soma dos momentos de cada componente. Isso vai ser igual, então, ao LCG da embarcação. De maneira análoga, eu posso analisar a curva B de x, a curva de flutuação. Então, se eu fizer a média ponderada de B de x pela posição da flutuação em relação ao espelho de polpa de cada fatia, eu vou ter então a posição do centro de flutuação do navio, LCB, que quer dizer justamente o centro da área da curva B de x. E novamente eu posso calcular isso aplicando a definição de cálculo. Integral de 0 a L de B de x vezes x dx dividida pela integral de 0 a L B de x dx. Nada mais é do que a média ponderada de infinitas fatias. É assim que você tem que imaginar. Então, essa integral vai dar LCB. Se LCB for o mesmo que LCG, então eu garanti a segunda condição de equilíbrio da embarcação. Se você quiser analisar Q de x para não levar um erro para frente, porque às vezes você acertou P de x, acertou B de x, mas errou Q de x, uma forma bastante intuitiva que eu tenho de fazer é verificar o centro de área da parte superior do gráfico. Porque isso vai me dizer onde está sendo aplicada a força-peso resultante da diferença da curva P de x, B de x. Então, essa força aplicada nesse centro de área da parte superior do gráfico tem que ser igual à força aplicada no centro de área da parte inferior do gráfico. Então, eu calculo o centro da parte superior, o centro da parte inferior, e isso então tem que estar alinhado. Se esses dois centros estiverem alinhados, quer dizer que a curva Q de x atende à segunda condição de equilíbrio. Se eles tiverem o mesmo valor, quer dizer que atende à primeira condição de equilíbrio, e eu posso passar então finalmente a construção das curvas de esforços da embarcação. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. É um conteúdo bastante aprofundado, bastante técnico, voltado para o público engenheiro naval ou que tem interesse em engenharia naval, ou mesmo aquele público que gosta de análise estrutural e que sempre prestigie o nosso canal. É uma honra ter você nos assistindo. Não perca, no próximo vídeo eu vou finalmente concluir a teoria de viga-navio e mostrar quais são os esforços que realmente quebram uma embarcação. Muito obrigado e um forte abraço, pessoal!